Olá, muito bom dia. Agora 10 horas e 30 minutos e o Grupo Meio Norte de Comunicação continua uma série de debates na cobertura das eleições 2022. Hoje, começamos uma sequência de debates entre candidatos a deputado estadual pelo Piauí. Sempre na segunda-feira e na quarta-feira, nós vamos receber aqui candidatos, um de cada partido. Os confrontos foram definidos por sorteio e os candidatos foram indicados pelos partidos. O debate tem transmissão na TV Jornal, canal 20.1, na Rádio Jornal, frequência 90.3 e transmissão simultânea pelo portal meionorte.com, no YouTube, além da cobertura nas nossas redes sociais. Para garantir a maior inclusão, a Rede Meio Norte também oferece a transmissão em tradução de todo o debate em Libras. Para dar suporte jurídico ao debate e ajudar na decisão sobre questões referentes a direito de resposta dos candidatos, contamos hoje com o auxílio do advogado Dr. Rafael Rodrigues, que integra o departamento jurídico do Grupo Meio Norte de Comunicação. Muito bem, o debate de hoje vai ter a participação de dois candidatos a deputado estadual pelo estado do Piauí. São eles, Arthur Ramos, do Partido Novo, e Samuel, bancada antirracista da Federação PSOL e Rede. O candidato Telmo Neves, do Progressistas, foi indicado pelo seu partido para participar do debate. No entanto, 40 minutos antes da realização do mesmo, a sua assessoria entrou em contato informando que não seria possível a presença de Telmo Neves, do Progressistas, a esse debate. O debate, portanto, será feito entre os dois candidatos que estão aqui, indicados pelas suas siglas, pela sua federação, e que estão presentes no estúdio da TV e Rádio Jornal. Muito bem, agora vamos começar. Agora é para valer o debate com os candidatos a deputado estadual. Nesse primeiro momento, candidato pergunta para candidato com tema livre. A pergunta tem 1 minuto, a resposta tem 2 minutos, a réplica de quem perguntou tem 1 minuto e a tréplica de quem respondeu tem 1 minuto. Se tivermos direito de resposta, que eu acredito que não será necessário, mas se for, o tempo será de 1 minuto para o direito de resposta. Muito bem, nós já iniciamos o nosso debate, um sorteio prévio foi realizado e Arthur Ramos é quem começa perguntando. Ele direcionará a pergunta para o candidato Samuel, bancada antirracista. Candidato Arthur Ramos, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Maravilha. Bom dia, Ananias. Bom dia à população do estado do Piauí que nos acompanha em todo o território. Eu gostaria de perguntar ao candidato a deputado estadual Samuel qual será a sua proposta na Assembleia Legislativa para a economia do nosso estado, porque nós entendemos que em 20 anos de desgoverno nós vimos que não houve avanço significativo na economia do mesmo e nós saímos de uma das melhores economias da federação e estamos indo para o fundo do poço, sendo comparado agora com a Venezuela na América Latina. Eu gostaria de saber do candidato Samuel como ele irá lutar na Assembleia Legislativa por uma economia mais sólida e mais desenvolvida no nosso estado. Candidato Samuel, você tem 2 minutos para a resposta. Bom dia ao povo do Piauí, bom dia Grupo Meio Norte de Comunicação, bom dia Arthur. Então, Arthur, a economia do Piauí, ela é fortalecida principalmente através da economia do setor público. Então, para a gente desenvolver o Piauí, primeiro a gente precisa reorganizar o orçamento do estado do Piauí para que sejam priorizadas justamente as instituições que conseguem desenvolver o nosso estado de forma social e uma economia que contemple o povo. Então, nós temos uma prioridade a um funcionamento burocrático do estado, um orçamento excessivo para Tribunal de Justiça, para
Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa e pouco orçamento para as instituições que atuam na ponta, que abraçam o povo quando eles precisam, principalmente do Estado. Falta orçamento para a UESP, falta orçamento para a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público da Cidadania não está em todos os municípios. Então, nós temos uma diferença muito clara. A economia que vocês propõem do novo é uma economia que retira o papel do Estado, que abandona o povo. A economia que a gente defende é a infraestrutura que abrace a agricultura familiar, que abrace o pequeno produtor, que garanta direitos sociais como transporte público, como moradia digna, e isso proporcione, de fato, um fortalecimento do Estado do Piauí. Então, o governo atual do Piauí, ele erra quando ele prioriza uma infraestrutura que só prioriza as grandes empresas. E nós que estamos no corre diário, povo negro, trabalhador, jovem, que não estamos nos espaços de poder, precisamos entrar e desenhar na Assembleia Legislativa do Piauí como tem que ser feito política em um estado onde o povo tanto precisa desse estado e dessa economia. Candidato Arthur Ramos, você tem 1 minuto para a réplica. Interessante ser tocado nesse assunto do governo do estado, porque eu acredito que você saiba bem disso, que o governo do estado ele é abastecido, o PIB do Piauí gira em torno do setor terciário, que é o setor que é abastecido diretamente pelo comércio. Na cidade de Teresina, eu gostaria de fazer um desafio ao governo do estado. Se você tivesse a coragem, governo do estado, de fechar todas as empresas do Piauí, eu queria saber de onde é que você ia tirar dinheiro. Quem você iria taxar? Porque o gerador de emprego é o empresário, é o empreendedor, é aquele que corre dia após dia, tendo que pagar imposto, tendo que pagar folha de funcionário para se desenvolver. É ele que sustenta o Piauí nas costas. Nós entendemos que o Estado está inchado, nós entendemos que o Estado é defasado. Nós vamos lutar sim, o Partido Novo vai lutar para diminuir o inchaço do poder público no Piauí. Muito bem, candidato Samuel, bancada antirracista, você tem agora 1 minuto para a tréplica. Ora mais, Arthur, como assim a gente vai reduzir se justamente o estado do Piauí está empobrecendo porque está faltando concurso público? O comércio comemora quando antecipa a folha de pagamento. Por quê? Porque isso é indutor do funcionamento da economia. Então, se você não faz concurso para professores, se você não faz concurso para policiais civis, se vocês não faz concurso para policiais militares, para estruturar, a economia do setor público fica extremamente prejudicada. Então, nós temos investimentos importantes em obras que precisam ser aplicados, mas tudo é uma questão de equilíbrio. E na Constituição está previsto os direitos sociais. Esses direitos sociais que o Novo rasga diariamente no Congresso Nacional. Então, como que o Novo pode representar uma alternativa no estado do Piauí, se é um estado que, através das transferências de renda que fortalecem o povo, conseguem induzir um desenvolvimento social? Muito bem, concluímos essa primeira rodada. Agora o candidato Samuel pergunta para o candidato Arthur Ramos em 1 minuto. Arthur, política é coisa muito séria. E o nosso papel na política, e é por isso que a gente está com a bancada antirracista do PSOL, numa dobradinha para deputados federais e estaduais, representando pessoas negras, jovens, trabalhadores, a cara do povo do Piauí, que não está na Assembleia Legislativa e nem no Congresso, a gente quer justamente mudar a política contemplando as pessoas. Como que o Partido Novo, e você tão jovem, acredita numa ferramenta política que prioriza o interesse dos milionários, um partido de milionários, de maioria branca? Me diga como mudar a política dessa forma e representar de fato as mazelas sociais do Piauí. Candidato Arthur Ramos, você tem 2 minutos para a resposta. Interessante tocar no ponto de maioria, de supremacia branca, porque nós não lutamos a favor disso. O Partido Novo é o melhor amigo do trabalhador, porque dia após dia nós lutamos por diminuição do imposto, diminuição do Estado, aquele que coloca a corda no pescoço do empresário todo santo dia. Nós lutamos por isso. Nós queremos o desenvolvimento do Estado para que cada cidadão consiga, sim, ter chance de empreender, ter chance de trabalhar, sem ter medo de ser taxado lá na frente, como muito acontece. Interessante
candidato, você falar sobre privilégios do Partido Novo, porque nós somos o único partido do Brasil que negamos o fundo eleitoral. Aquele fundão de 4,9 bilhões de reais que poderia estar sendo investido na saúde, segurança e educação e está indo para bolsa de político para poder bancar santinho e mentir para você, como eles fazem há muito tempo. Só o PSOL recebeu 100 milhões em fundão eleitoral esse ano. Como é que você diz, e tem coragem de dizer, que o Partido Novo é o partido dos privilégios? Isso não é verdade. Você faltou com a verdade. O Partido Novo, ele renegou, ele retira do bolso para bancar a campanha política. Nós recebemos vaquinha, nós somos a favor da vaquinha. Romeu Zema, em Minas Gerais, foi eleito com vaquinha. Nós tiramos do bolso. Nesse final de semana, eu e o Wallace Miranda, nosso candidato a deputado federal, rodamos 6 cidades do Piauí, conhecendo a mazela que o governo do estado, que não gera renda, deixou. Cidade de Caracol, com grandes elefantes brancos, obras públicas deixadas ao relento. Como é que você quer falar que o Partido Novo é o partido dos privilégios? Se nós somos contra os cargos comissionados, nós somos contra verbas de gabinetes absurdas, contra esse número excessivo de privilégios que tem um deputado e qualquer tipo de político. Isso não é verdade. O Partido Novo luta pelo trabalhador e pelo desenvolvimento econômico na nossa região. Candidato Samuel, você tem 1 minuto para a réplica. O financiamento exclusivamente público de campanhas é uma luta histórica dos setores sociais da sociedade. Quando você tem um financiamento público, inclusive você tem um maior controle desses gastos. Mas a bancada que se tem no Congresso é uma bancada, inclusive, do candidato que faltou aqui, de maioria, que não veio aqui debater, que é mais um milionário. Então, o PSOL, ele recebe esse valor que é muito menor do que os grandes partidos recebem, mas para apresentar as ideias do povo e representar o povo negro e trabalhador. Nós não temos um grupinho de empresários para financiar campanhas, então não tem vaquinha de empresários. Não tem vaquinha daqueles que se privilegiam da política e quando é para fazer a diferença nos gabinetes, não fazem, porque o Zema, o Salles, que também já foi do Novo, representam o que eles fazem quando chegam no poder. Candidato Arthur, 1 minuto para a tréplica. Interessante você falar que o pessoal apoia o povo, é amigo do povo. Como é que você retira dinheiro do povo para custear a campanha eleitoral? O Partido Novo renegou 87 milhões de reais que entraria no seu bolso e iria para bancar toda a campanha política, ele renegou, devolveu para a União. Nós trabalhamos a favor do povo, do lado do povo. É o apoiador que acredita na nossa ideia que dá 10 reais, 20 reais, 30 reais para nós podermos custear a nossa campanha. Por muitas vezes tiramos o nosso bolso para conhecer o interior do Piauí. Nós fomos diretamente ao interior do Piauí, rodamos 6 cidades, Caracol, São Brás do Piauí, São Raimundo do Nato, Canto do Buriti, José de Freitas e Batalha. E no interior de Batalha encontramos um apoiador do Novo. Gente que quer o desenvolvimento do Estado. Gente que não gosta de utilizar dinheiro público. Nós somos a favor disso, da diminuição do Estado e não privilégio para políticos. Muito bem, tempo esgotado, assim concluímos o nosso primeiro bloco. O candidato Samuel, bancada antirracista, pediu direito de resposta na fala do candidato Arthur Ramos. Eu consulto então a nosso apoio jurídico com o doutor Rafael Rodrigues para saber se o direito de resposta será concedido, sim ou não. Direito de resposta não concedido, candidato. Olha, nós vamos para o nosso intervalo comercial, concluímos o nosso primeiro bloco. Na volta, mais uma rodada. Candidato pergunta para candidato. É rápido, fique com a gente volta já. Muito bem, 10 horas e 48 minutos, estamos de volta na TV Jornal, canal 20.1, na Rádio Jornal, frequência 90.3, também no portal meionorte.com e nas redes sociais do Grupo Meio Norte de Comunicação, com o primeiro debate entre candidatos a deputado estadual nas eleições de 2022. Estão aqui comigo os candidatos Arthur Ramos, do Partido Novo, e Samuel, bancada antirracista da Federação PSOL e Rede. O candidato Telmo Neves, do Progressistas, foi convidado
é indicado pelo seu partido para participar do debate, no entanto, cancelou a sua participação minutos antes do início do debate. Vamos ao segundo bloco, com o candidato perguntando para candidato, mais uma vez com um tema livre. Quem começa perguntando é o candidato Arthur Ramos do Novo. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Samuel, nós temos no nosso Piauí a capital de Teresina, que hoje é considerada uma das capitais mais perigosas do Brasil e, infelizmente, nós estamos entre as capitais mais perigosas do mundo, de acordo com uma ONG mexicana que fez essa análise. Gostaria de saber de você qual a sua proposta, se eleito como deputado estadual, para mudar a realidade da insegurança pública no estado do Piauí. Candidato Samuel, você tem 2 minutos para a resposta. É principalmente, Arthur, salvar a juventude negra que está morrendo diariamente. Basta abrir qualquer portal e jornal que quem está sendo atingido pela bala da insegurança da sociedade é o nosso povo negro, pobre, é a nossa juventude. E infelizmente muitas vezes pela própria bala do Estado, através da militarização excessiva da sociedade. Então, como deputado, a gente precisa debater essa realidade diariamente. Nós precisamos investir numa inteligência de polícia que investigue os crimes e que consiga desmontar as facções criminosas, as milícias. Milícia e facção realmente é a ausência de Estado, mas é a ausência de Estado por completo, não é só a ausência de polícia. Porque, inclusive, quem financia é principalmente o tráfico de drogas dos grandes e não dos pequenos, que são vítimas, que muitas vezes são dominados por facções porque precisam consumir nessa sociedade tão desigual. Então a gente tem que apresentar projeto de cultura periférica, fortalecer o rap, fortalecer o esporte, fortalecer as escolas abertas ao público nas comunidades, com cursinhos, com projetos que tirem as pessoas das garras da facção, do tráfico. Então é uma hipocrisia essa guerra às drogas que tem no país dessa forma, onde acham que somente fuzil e bala vai evitar um problema tão grave na sociedade. Então a proposta da bancada antirracista é enfrentar com educação, com inteligência e com a segurança pública que respeite os direitos humanos, porque sem respeitar direitos humanos não é possível fazer segurança. Candidato Arthur, 1 minuto para a réplica. Interessante, bastante interessante tocar na segurança pública, porque, de acordo com a ONU, nós deveríamos ter um policial para cada 250 habitantes no nosso estado. Nós temos hoje um policial para cada 450 habitantes no nosso estado. Nós temos quase que metade do efetivo que deveríamos ter. Você não falou no maior efetivo da polícia do estado do Piauí. Você não tocou no assunto das viaturas defasadas, que não tem sequer um rádio patrulha para se comunicar diretamente com o Copom e receber a ocorrência. Você não falou das viaturas superfaturadas, que é papel do deputado estadual fiscalizar essas licitações. Como é que você quer combater o crime sem polícia na rua? Isso não existe. Devemos sim aumentar o efetivo da polícia e investir mais, tirando o privilégio de políticos, para que ela se desenvolva e segure com força o cidadão piauiense. Candidato Samuel, 1 minuto para a tréplica. Quem não quer polícia na rua é vocês, que nem querem fazer concurso público, né? O Novo defende uma redução completa do Estado, onde o Estado não vai conseguir nem bancar as infraestruturas próprias que ele tem que bancar, como é a política de segurança pública. Então, quem defende Estado mínimo, que é a direita, que é irresponsável, que não está preocupada com as pessoas que estão perdendo a vida, pelo contrário, olhem no The Intercept e outros veículos como a direita vota, junto muitas vezes até com a bancada da bala, com aquilo que mais atormenta a sociedade. Então, tem que ter polícia, sim, mas uma política que respeite os direitos humanos, tem que ter concurso para a polícia penal, para as pessoas não morrerem dentro do cárcere, tem que ter uma justiça restaurativa e não somente
fuzil amedrontando a própria sociedade. Então, a polícia militar tem que ter efetivo, a polícia civil tem que ter efetivo, a polícia penal tem que ter efetivo, mas junto a uma política. O candidato Arthur pede direito de resposta na fala do candidato Samuel. Eu consulto o doutor Rafael Rodrigues, auxiliar jurídico do Grupo Meio Norte, sobre o pedido feito pelo candidato Arthur Ramos. Direito de resposta não concedido, candidato. Vamos para mais uma rodada. Agora o candidato Samuel, bancada antirracista, pergunta para o candidato Arthur Ramos em 1 minuto. Então, Arthur, para fazer a vida da sociedade acontecer, a economia se movimentar, o comércio, para que o povo consiga se organizar para resistir nessa sociedade, nós precisamos de infraestruturas públicas. E é por isso que o PSOL defende a Constituição, defende os direitos sociais e não simplesmente se apodera de privilégios nessa sociedade. E aí? Em Teresina, nós temos uma das maiores crises. O governo do estado e a Assembleia fizeram muito pouco. O metrô não cresceu, uma política de transporte de apoio para dar uma sobrevida aí para Teresina se movimentar, por exemplo, e as maiores cidades do Piauí, continua sendo negligenciado pelas pessoas que estão no poder. Qual é a sua proposta para a reestruturação do transporte público, se você acredita que o Estado não tem que bancar os principais direitos sociais? Candidato Arthur, 2 minutos para a resposta. Eu acho que o candidato está confundindo o problema da prefeitura com o problema do Estado. Nós, do Partido Novo, nós não somos contra o funcionário público, nós não somos contra órgãos que trabalham de uma forma certa, nós somos contra privilégios. Para você ter ideia, deputado, a Assembleia Legislativa recebeu quase que 4 vezes mais verba do que a UESP, que é bancada diretamente pelo governo do Estado. Nós somos contra esse tipo de privilégio. Nós queremos um desenvolvimento da infraestrutura do nosso Estado. Nesse final de semana, no sábado e domingo, quando eu visitei o sul do Estado, nós tivemos ali o ProPiauí, que investiu milhões em rodovias, né, do PIs aqui no nosso Estado. Infelizmente, nós temos buraco por trás de buraco. Como é que você quer falar em desenvolvimento do Estado, desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento de transporte público na nossa região, se você não fala do dinheiro que é desviado pelo governo do Estado para fazer obras que nem acontecem? Quando o Estado retira dinheiro de um lugar para colocar em outro, vai faltar naquele lugar. O Estado não é gerador de riqueza. Quem paga o custo do Piauí é o empresário, é o empreendedor, é o trabalhador que levanta todo dia cedo para poder trabalhar e tem que pagar um imposto absurdo em cima de qualquer tipo de mercadoria que ele vai comprar. Então, não tem como eu falar de desenvolvimento, não tem como eu querer abarcar toda essa estrutura se eu não falo de diminuição de imposto, se eu não falo de retirada de privilégios. Nós tivemos aí verbas indenizatórias que estavam sendo utilizadas para pagar jantar no Gran Cru, pagar McDonald's, para pagar aviões, para levar político para cima e para baixo. Então, nós temos que ter o desenvolvimento do Estado, sim, mas primeiro retirando privilégios de políticos que gastam muito mais do que o cidadão piauiense. Candidato Samuel, 1 minuto para a réplica. O Estado, ele precisa ser um aliado dos municípios, quando os municípios, inclusive, estão fazendo gestão caótica. O Estado tem que oferecer uma política real. O transporte público, ele é um direito social garantido na Constituição. A principal iniciativa que o governo do Estado do Piauí tinha que ter oferecido era fortalecer o metrô e utilizar os recursos federais que estavam disponíveis desde o governo Dilma para construir essa infraestrutura para Teresina e não deixar o transporte público de Teresina somente na mão dos empresários, dos grandes empresários que vocês tanto defendem, que têm que cuidar do povo e dos direitos do povo, né? E quando eles ficam dizendo que tem uma crise, o que é que eles fazem? Abandonam o serviço. Então essas concessões públicas têm prejudicado, né? E nós denunciamos sim o governo do Estado. No SOS-UESP e na PEC de gastos que foi aprovada, porque o pessoal tem um compromisso de oposição real. Tempo esgotado, candidato. Candidato Arthur, 1 minuto para a tréplica. Interessante se falar novamente sobre o empresário.
Sendo que no transporte público, por exemplo, de Teresina, o Estado se propõe a negociar com os empresários, sendo que são acordos políticos há muito tempo que isso acontece. Você não pode falar que é culpa do empresário, não, é culpa de acordos políticos. Culpa de políticos diretamente ligados a pessoas que não estão nem aí para a população. Um grande exemplo disso é que o governo do estado tem uma dívida milionária com o São Marcos que pode levar a fechar. O culpado de todos os nossos problemas não é a população, não é aquele que quer crescer, não é aquele que luta pelo seu desenvolvimento, é o Estado inchado, é o Estado que quer se perpetuar pelo poder por muitos e muitos anos. Você tem a oportunidade, cidadão piauiense, de mudar essa realidade, de colocar gente nova de verdade, com princípios novos de verdade. Mude a realidade do Piauí. Faça um voto certo. Muito bem, vamos agora às considerações finais dos candidatos. Cada um terá 1 minuto para se direcionar à nossa audiência. Por ordem de sorteio, começamos com o candidato Arthur Ramos. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né, agradecer a minha família, que tanto me apoia, agradecer o espaço cedido pela Meio Norte e lembrar você, cidadão piauiense, que nós não utilizamos dinheiro público, nós somos contra os privilégios. Nós fazemos a nossa campanha com vaquinha, com 10, 20, 30 reais que você deu pra gente. Nós conseguimos eleger o Romeu Zema, o melhor governador do Brasil. Nós temos uma bancada fortíssima na Câmara Federal, nós temos deputados estaduais que realmente trabalham, e nós podemos sim mudar a realidade do Piauí. Eu convido a você a conhecer o novo, conhecer as nossas propostas, a entender como nós vamos trabalhar para o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos a chance de mudar, e nós vamos mudar a realidade do Piauí. O meu nome é Arthur Ramos, com o número 30123, e nós vamos fazer o Piauí mais próximo. Nós vamos avançar com o apoio da população. Agora vamos às considerações finais do candidato Samuel Bancada Antirracista, em 1 minuto. Aqui a gente debateu tanto com um partido dos empresários, que não representa esperança para o povo, como a ausência do PP, aquele que retira direitos e sustentou o governo Bolsonaro e não veio debater com a gente porque sabia que tinha muita coisa a justificar para o povo. Então a gente está com essa bancada antirracista, com a candidatura jovem, negra, filho do Mocambinho aqui em Teresina. Venho da luta do SOS-UESP, da luta pelo transporte público através do trabalho da Auditoria Popular do Transporte, a luta diária que está com você, trabalhador, pequeno empresário, empreendedor, porque nós sabemos qual estado que a gente precisa para a nossa vida ter esperança. Então, meu número é 50123. É hora de a gente ocupar a Assembleia Legislativa para reparar direitos, reparar tudo aquilo que nos tiram, que o grande empresariado nos nega. Então, a nossa voz é de esperança. Ok, tempo esgotado, candidato. Eu quero agradecer ao candidato Arthur Ramos, ao candidato Samuel Bancada Antirracista, pelo debate hoje aqui na TV e Rádio Jornal. E dizer para você que está na nossa audiência que na próxima quarta-feira receberemos mais candidatos indicados por outros partidos definidos em sorteio. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vem aí a Banca de Sapateiro com Ari Carvalho. A gente volta amanhã no Diálogo Franco. Até lá! Itaipava 100% Malte e Noroeste apresentam